bem-vindo ao podcast Cinemação 570. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo ele que é criador de conteúdo sobre cinema e séries lá no Passos Nerds, o querido Bruno Passos. Tudo bom, Rafa? Como é que você tá? Vou te dizer uma coisa, eu nunca esqueci o jingle do Babalu Banana. É verdade, isso impregnou nas nossas mentes e eles estão fazendo a gente reviver isso, Bruno. É verdade. Muito bom. Temos ela que é jornalista, assessora de imprensa, colunista lá no Hit Magazine, Carol Tomé. Oi, gente, tudo bem? É sempre um prazer voltar aqui, ainda mais falar de um filme que eu achei engraçadíssimo, assim, eu acho que foi como revisitar um amigo querido. No caso, não tão querido como o Beetlejuice, mas ainda assim foi bem legal. É, né? Dá aquele quentinho no coração, né, Carol? Você revê e tem um lance meio oitentista, assim, no ar, né, do filme também. Muito, e Michael Keaton é ator, né? Tipo assim, atuação 100%, então não tem como sair de lá, pelo menos ainda uma risadinha. É, exatamente, concordo com você. E pra fechar essa mesa aqui, temos ele que é crítico de cinema, cineasta, criador de conteúdo no Fiz Cinema e colunista aqui no Cinemação, Diego Quaglia. E aí, gente, Rafa, muito obrigado pela oportunidade, do convite de estar aqui no seu podcast. Eu gosto de gravar, prazerzão estar aqui pela primeira vez com o Bruno e com a Carol e honrado de falar de uma das primeiras paixões que eu tive de diretores que eu descobri, que foi o Tim Burton, né? Fantástico se Diverte, foi um dos filmes que marcaram essa primeira descoberta que eu tive com ele e voltaram para ver ele revisitando esse universo agora em 2024. Com certeza foi algo muito interessante, muito divertido e que vai ser bacana de discutir nesse momento. Sabe o que eu acho demais, assim, que já nesse, tipo, com pouquíssimo tempo já que a gente tá gravando aqui logo do começo, a gente já percebe que é um filme que traz uma nostalgia no ar, né, Diegão? Tem até temperadinho com nostalgia, né? Sem dúvida nenhuma. Muito bem, meus amigos, olha só, em 1988, Tim Burton lançou um filme que foi muito bem aceito pela crítica, né? E o filme era regado a muitos efeitos visuais e um roteiro inovador e ácido também. E ele tinha ali um anti-herói como grande protagonista, que por acaso só aparece durante 17 minutos do filme. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também. 36 anos depois, o mesmo Tim Burton resolveu revisitar o filme e lançou Os Fantasmas Ainda Se Divertem, e é justamente sobre essa continuação que a gente vai falar hoje. Então, se você que está aí ouvindo a gente ainda não viu o filme, né, porque o filme está no cinema, estamos gravando aqui, né, em setembro de 2024, então se você não viu o filme, corre para assistir no cinema, mas saiba, né, que ficando aqui com a gente, você vai ouvir muitos spoilers, porque aqui é spoiler free, né, a gente vai falar à vontade do filme, tudo que a gente viu, gostou do filme e tudo mais. Vamos relembrar também muita coisa do filme de 88. Então a gente vai bater esse papo sobre Os Fantasmas Ainda Se Divertem. Agora, se você não liga pra spoiler, tudo bem, fica aqui com a gente que o papo vai ser demais. E é isso. Vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. When you're all driving carpool and banging your Pilates instructors to fill the empty voids in your life, we'll see who gets the last laugh. My mom grew up here, that old house on the hill. Wait, the ghost house? Is your mom Lydia Dietz? Unfortunately. She's a legend. Chegava aos cinemas no dia 5 de setembro de 2024 o filme Os Fantasmas Ainda Se Divertem. O filme dirigido por Tim Burton, mesma direção de Batman, né, de 1989, Edward Mão de Tesoura, de 1990, e O Estranho Mundo de Jack, de 1993, entre outros, né. Os Fantasmas Ainda Se Divertem teve um orçamento estimado aí de 100 milhões de dólares e até o momento já arrecadou mais de 153 milhões de dólares ao redor do mundo. Só aqui no Brasil, para vocês terem uma ideia, o filme já teve uma bilheteria de 6,91 milhões de reais e levou 306 mil pessoas para os cinemas.
Em Os Fantasmas Ainda Se Divertem, retornamos à casa em Winter River, onde 3 gerações da família Dietz se unem após uma tragédia familiar inesperada. Lydia já é uma adulta e mãe de uma adolescente chamada Astrid, que repentinamente descobre a misteriosa maquete da cidade no sótão e abre, sem querer, um portal para a vida após a morte. Mais uma vez, virando a vida da família Dietz de ponta cabeça com o ressurgimento do extravagante fantasma Beetlejuice. O filme conta com o roteiro de Alfred Gough, que trabalhou, em Wandinha, fez filmes como A Múmia e Homem-Aranha 2, e também conta com o roteiro de Miles Miller, que também esteve em Wandinha, mas também fez Smallville e alguns filmes da Múmia também. Além de dirigir o filme, é importante frisar que o Tim Burton também é produtor do filme, é um dos produtores, Então, por isso, as vontades dele são muito acolhidas ali. Afinal, o cara dirige e também coloca a grana dele ali para fazer o filme, Agora, o filme conta com a música do Danny Elfman, que fez a música de A Noiva Cadáver, Wandinha e vários outros, e a fotografia ficou por conta do Harris Zambarlocos, que é o mesmo fotógrafo de Belfast, por exemplo, Cinderella e do filme Locke. O filme foi editado por Jay Prishidney, mesmo editor de Orphan Black, a série, Pânico 6 e a série O Expresso do Amanhã. E no elenco nós temos aí o retorno, de algumas pessoas. Então, por exemplo, a gente tem como Beetlejuice, vivendo o Beetlejuice novamente o Michael Keaton, e temos vivendo a Lydia, a Winona Ryder, Quem faz a filha da Lydia, a Astrid, é a Jenna Ortega, uma das atrizes mirins aí mais requisitadas nos últimos tempos, e temos também a volta da Catherine O'Hara como Adélia Dietz, a madrasta da Lydia. Contamos também com Justin Theroux como Rory, que é o namorado da Lydia, e ainda temos a participação do William Dafoe como o detetive Wolf Jackson, da Monica Bellucci como a Dolores, do Arthur Conte como o Jeremy e do Danny DeVito como o faxineiro daquele mundo pós-vida ali. Bom, a gente está de volta, em Winter River e com um dos personagens mais icônicos do cinema americano dos anos 80, 90 ali, que ganhou esse novo filme e certamente fez com que a gente tivesse essa nostalgia, aflorada aqui. O Tim Burton, inclusive, ele disse, que esse filme só seria feito se o Michael Keaton retornasse para reprisar o seu papel. E por sua vez, o Keaton já tinha afirmado lá em março de 2014 que esse era o único filme, era o único personagem que ele acreditava verdadeiramente que poderia ter uma sequência. Tipo, era o personagem que o Keaton queria voltar a ele. Ou seja, a gente está falando que a gente está navegando novamente em águas nostálgicas, E dá para perceber muito isso aqui, assistindo o filme, e pelas técnicas e tudo que a gente vê, a gente volta a essa nostalgia. Então, pra gente começar nosso papo, eu queria primeiro saber o seguinte: vocês assistiram o filme de 1988? Qual que era a relação de vocês com Beetlejuice? Cara, quando eu era criança, antes de eu ver o filme, eu descobri a trilha sonora que meus pais tinham CD do Beetlejuice, só pra escutar a música da banana. Aí eles tocavam, eu achava engraçada, aí eu peguei pra ouvir, aí eu vi aquela capa lá, que eu falei, que é isso? Tô entendendo nada, mas eu escutava a música da banana porque eu também achava engraçada. Depois eu fui ver o filme, aí eu vi a cena dançando e eu, meu Deus, os CD dos meus pais. Não é uma banda esquisita, é um filme. Não é uma banda esquisita, é ótimo. A minha primeira lembrança com o Beetlejuice, antes de ver o filme, era o desenho que tinha do Beetlejuice, que foi feito depois do filme. Ah, verdade. Passava muito em SBT, Cartoon Network, passava bastante. Isso acontece bastante, Hoje em dia acontece menos ter um filme de sucesso e ter um desenho que é a versão do filme. Assim, acontecia muito. E o Beetlejuice foi nessa onda. O Beetlejuice é uma coisa mais amena, Porque como é um desenho pro público mais, infantil mesmo, assim, intrinsecamente infantil, o Beetlejuice virou um amigo da Lydia, tal, moravam todos juntos, na harmonia, etc e tal. Os pais eram menos complicados, digamos assim. Não tinha o casal de fantasma, que era o Archibald e a Dina Davis. Mas eu já conhecia Beetlejuice do desenho, E aí, anos depois, apiando pela televisão, eu passei num TNT da vida e eu vi o primeiro filme. Fiquei louco, assim, porque eu fui muito
energético, animado, divertido. E eu gostei demais do filme, né? Gostei demais. E eu via muitos filmes do Tim Burton, né? Porque é um diretor que... Eu até tava comentando isso, eu fui ver o filme em cabine de imprensa, a gente até tava comentando que o Tim Burton, por ele ter um estilo muito marcado, assim, muito extravagante, né, que salta aos olhos, né, tipo, de forma muito expressiva, né, que marca muito a sua expressividade. Ele é um desses primeiros diretores que a gente aprende que são diretores, né, que tem essa marca e tal, assim, né. Então eu já vi o Edward, a Fantástica Fábrica de Chocolate dele, e outros filmes assim que eu sabia que era o filme do Tim Burton. E depois eu fui descobrir que o Brilho era do Tim Burton. Então tudo fez parte desse coletivo. Eu acho até, Diego, não sei se você concorda comigo, mas a gente recentemente aqui gravou um episódio sobre o expressionismo alemão, e o Tim Burton é um cara que bebe demais do expressionismo alemão. Né? Uma das maiores referências dele, isso. Eu acho que vale até a pena quem quiser entender um pouco mais do estilo dele, né, ouvir esse episódio, mas estudar um pouco sobre o expressionismo para entender um pouco mais da onde que o Tim Burton tira essas referências, assim. Sem dúvida nenhuma, mas se você for ver o Batman Retorno, Nossa, é verdade. São filmes expressionistas, bebendo da fonte do expressionismo alemão, só que feitos lá na Hollywood nos anos 90, né? Assim, E é engraçado, né, Carol? Não sei se você também assistiu de 88, enfim, como que foi sua relação, mas é engraçado porque o Tim Burton, quando ele resolve fazer Os Fantasmas Se Divertem, ele tinha uma ideia de que ele queria trazer de uma forma muito forte essa expressão artística dele, assim, justamente buscando algo que mostrasse um pouco mais desse gosto grotesco, cômico, sobrenatural que ele sempre gostou. Isso porque quando ele fez um primeiro longa-metragem dele, que é As Grandes Aventuras de Pee-wee, que é um filme de 85, o filme não foi muito bom, né? O filme foi meio um fracasso, assim, a galera não curtiu muito. E aí, quando ele pega esse projeto dos Fantasmas Se Divertem, ele vê ali uma oportunidade perfeita justamente para explorar esses elementos e definir um pouco mais o seu estilo. Você lembra, assim, de você ver esse estilo em tela, assim, a primeira vez, Beetlejuice e tudo mais, e ficar impressionada com essa parte estética também, assim, Carol, não? Ah, com certeza. Eu fui uma criança que cresci vendo Os Fantasmas Se Divertem na Sessão da Tarde. Era um filme muito característico, ainda mais quando a gente fala na época de outubro, né? Que é tipo, filme de Halloween, aí a gente vai trazer essa temática. Eu assisti bastante, a Globo passava bastante, depois passava bastante em canais de TV, como a TNT, e outros canais, assim. Então era um filme sempre marcante. E o Beetlejuice também, ele foi marcante pra mim, porque eu gosto muito de musicais. E eu e meu irmão, a gente gosta muito de musicais, né? A gente compartilha essa paixão. Então, quando a gente descobre que algo tem um musical, a gente vai atrás da trilha sonora, a gente vê. Então, até por conta do musical e também por conta do TikTok, né? Foi aumentando, cada vez mais pessoas dublando, cada vez mais pessoas fazendo cosplay. É um clássico, assim, tipo, de uns anos pra cá, ainda mais quando a gente fala de pandemia, porque a gente ficou muito tempo em casa. Esse áudio do Beetlejuice irritar do TikTok, sabe? O áudio das músicas, até do Banana, tipo, sempre irrita porque as pessoas estão sempre revisitando essa nostalgia. E aí, referente ao Tim Burton, isso é um clássico, assim, tipo, eu também vi muito na Sessão da Tarde, depois eu vi muito conforme eu fui crescendo, que é isso que o Diego falou, tem uma estética do Tim Burton. Às vezes você assiste e não necessariamente precisa ser um filme mesmo, porque tem animações do Tim Burton, séries que o Tim Burton tem um toque, que é o toque dele, que você sabe que ele está ali. E é um visual que eu gosto. Eu acho que é um visual que brinca bastante com o gótico, né? Que é um subgênero e uma subcultura que eu acho muito interessante. E tem sempre essa questão de... Eu acho que o Tim Burton provavelmente ele deve se considerar um eterno rebelde, porque todos os filmes dele têm uma coisa de uma rebeldia, né, que tem que ter um personagem muito rebelde, ou alguma transgressão, ou alguma coisa que não tá 100% da realidade, né, porque é poder usar a arte para desafiar esses espaços.
Então eu acho que como diretor e como artista é inegável, tipo, a construção do trabalho dele, a mente que ele consegue criar, os recursos, e dá pra gente ver essa transição de forma bem interessante, né, porque o primeiro filme do Beetlejuice, a gente fala de um filme mais antigo com efeitos práticos, muitas coisas, jargões, piadas. Esse segundo filme, né, adiantando um pouquinho, ele é um filme que tem bem mais, óbvio pela época, mas tem bem mais CGI, tem algumas coisas com maquiagem, que são coisas que você consegue ver como a evolução da própria indústria conseguiu ajudar a evolução criativa do próprio diretor, né, e trazer isso de alguma forma. Então, você sabe que isso que você tá falando eu acho muito interessante, porque uma das coisas que eu achei que esse filme acerta a mão é justamente ele não atualizar o filme ao ponto de perder essas características que eram características muito fortes justamente dos efeitos práticos, do stop motion e tal. Porque, por exemplo, aquela minhocona lá do deserto, ele poderia fazer um troço totalmente 3D agora, né? Tipo CGI e tal. E não, ele continua, né? Ele continua pegando a essência daquilo. E eu acho isso muito bom porque ele mantém essa característica quase teatral também do filme nessa continuação. É lógico que se você for assistir o filme de 88 e o filme atual, você vai ver algumas diferenças estéticas muito claras, assim. Ele tem, lógico, né, a lente é melhor, a luz é melhor, você tem outras coisas ali, mas até, inclusive a parte, assim, tipo, de sangue, né, tem umas coisas mais fortes aqui agora do que tinha antes. Mas, em termos gerais, eu acho isso um grande acerto, porque ele mantém essa característica, que era uma característica muito forte quando a gente viu o primeiro filme, e que a gente vê continuando agora aqui, né? Eu concordo muito, eu acho que ele continua essa coisa muito artesanal que tem, eu acho, do primeiro filme, que é essa coisa da maquiagem muito forte, de uma direção de arte lindíssima em você construir o cenário, de você construir aquele mundo espiritual, em você pensar no figurino daquele mundo espiritual, em cada requisito que ele tem, né, em cada questão que ele tem, mas colocar isso, misturar essas questões de efeitos práticos, de maquiagem, de stop motion, tudo também com efeitos modernos, com efeitos digitais, com a filmagem digital, e saber modular isso, uma coisa a serviço da outra, sabe assim? Ainda dá esse toque artesanal para as coisas, mas saber mesclar isso, né? Por exemplo, é um filme feito em digital, que é um claro digital, mas é um filme muito bonito, né? Muito bem iluminado, né? Aquele contraluzes nos encontros da Astrid, né? Que é a Jenna Ortega, com o namoradinho dela. Tudo é muito claro, tudo é muito límpido, ao mesmo tempo que tudo é muito cartunesco. Até nos momentos mais sombrios dele, ele consegue brincar com esse lance da cor, né? Desde o momento que a gente vai logo pra baixo, quando alguém morre, lá na frente do ateliê da Delia, né? E o cara desce, a gente já vai naquele close, né, no Danny DeVito verde, assim, né? E aí você tem a Mônica Bellucci toda iluminada por aquela fumaça azul e tudo isso, né? Toda azulada ela, né? Então acho que é um filme que consegue fazer isso de se adaptar, né? Ele consegue mesclar as duas coisas do melhor jeito, né? Os efeitos práticos, com os efeitos digitais, com a coloração de hoje em dia, com esse gosto mais artesanal da coisa toda. E é bem o que a Carol estava falando, de parece que a gente está abraçando um amigo que a gente não vê há muito tempo. O CGI não está em detrimento do efeito prático, né? Toda a vibe do filme antigo tá de volta com muito carinho, com muito respeito e com a mesma vibe, né? O filme claramente passa a sensação de que ele é no mesmo universo do filme de 88, combinando até na minhoca que você falou. Eu queria abraçar a minhoca pra poder ver a minhoca, com tanta saudade. Falei, nossa, é uma coisa que eu acho isso, muito essa vibe, essa coisa meio prática, meio como é que fala? Não é tosqueira, mas esse estilo do Tim Burton, que é muito único dele. Que delícia, foi como revisitar a minha adolescência. Foi delicioso. Jesus, Bob. Can't you see him concentrating here? You know, Bob, long-distance relationships can be difficult, especially when one of you is dead and the other's ignoring it for 30 years. But Lydia and I, we have a definite psychic connection. And I'll tell you something, she definitely saw me that last time. I felt a little tingle.
Uma coisa que eu acho massa nisso é que tem uma parada, as novas criaturas que ele coloca em tela, né? Também são feitas dessa mescla, né? Entre uma coisa muito grotesca, mas muito hipnotizante também, assim, muito, muito engraçada, e que mescla essa coisa do prático com o digital, né? Tipo, o bebê Beetlejuice que tem, e por aí vai, né? Uhum. Essa imaginação dele de pensar o design dessas criaturas, a direção de arte que acompanha essas criaturas, o figurino que acompanha essas criaturas e o movimento dessas criaturas, sabe? Eu acho muito legal isso. Assim, é um filme muito mais... Porque o primeiro filme é aquele filme muito simples e direto, e aí ele é um palco pro Tim Burton pensar nessa lógica cartunesca dele, né? E brincar com os bonecos dele, assim, que ele colocava ali naquele grande palco, né? É um grande show, nesse sentido. Mas a trama dele é bem direta e bem simples, até que é um filme de 1h20, por aí. Esse filme já não, esse filme é uma coisa muito mais épica, com muito mais núcleos, com muito mais personagens e tal, mas que pensa tudo isso também para você criar aquele senso de animação e de cartoon contínuo que tá acontecendo naquela história toda, de show mesmo, de espetáculo. E eu acho que além disso ele faz uma ponte, né, com a nova geração também, quando eles escalam a Jenna Ortega, né, para viver a filha, né, da Lydia, que as duas têm uma sintonia muito boa, né, no filme, assim, a gente consegue perceber, e porque a Jenna Ortega é uma espécie de Winona Ryder dos anos 80, né, assim. Se você pensar que a Winona Ryder no Beetlejuice já é uma proto-Vandinha, né, assim. Exatamente. É a nossa nova queridinha do terror, não tem jeito, até para terror mais voltado por comédia hoje. E eu acho que ver a atuação da Jenna é porque ela também honra muito esse legado, né, da própria Ivona. Tanto que é interessante você ver os bastidores, elas ficaram até amigas. Tem uma entrevista que a Ivona deu que ela fala que durante anos ela e o Tim Burton conversaram sobre a sequência, mas eles nunca acharam uma forma. Até que ela falou que ela comentou assim que ela acha que a Jenna nasceu pra poder fazer essa sequência, sabe? Tipo, de ser o legado dela e transmitir e incluir o que faltava pra história, pra deixar a história mais completa. E eu acho isso muito bonito, porque é da mesma forma, igual a gente tava falando, né? Como revisitar um amigo antigo, mas também é como apresentar uma coisa boa pra uma nova geração, né? E é uma geração que gosta muito da Jenna, eu particularmente gosto muito dos trabalhos dela. Então, você vê uma nova geração que vai crescer assistindo essa referência. E talvez, óbvio que prefiro o primeiro filme, assisti os dois, mas eu prefiro o primeiro. Mas ainda assim é uma sequência ok, uma sequência boa de assistir. Então, talvez levem até mais pessoas para o filme antigo, né? E aí eles poder compartilhar ainda mais essa arte. Tudo culminou bem da Jenna Ortega ter feito Vandinha com o Tim Burton. O Tim Burton sempre gosta de trabalhar com as mesmas pessoas, com quem ele se dá bem, com quem ele gosta. A trupe dele, né? A trupe dele. Aí já trouxe ela pra fazer basicamente a personagem que a Winona fez nos anos 88. Uma nova Lydia em tudo, né? O jeito de ver, o jeito que ela vê as coisas, que demora no funeral, que a Winona fala, nossa, a morte é dura, e a Jenna fala, mas viver é mais difícil. É a mesma coisa que a Lydia, né, personagem da Winona Ryder, falava quando era novinha, em 88. É a filha dela mesma ali, trazendo o papel de volta. Eu acho só que tem algumas coisas assim, tipo, quando a gente vai ver o filme de 88, ele se concentra muito, né, no casal e nessa adaptação do casal nessa pós-vida, assim, né? E como ser um fantasma e tudo mais. Aqui a gente tem um mergulho um pouco maior justamente nesse ambiente do pós-vida, né? A gente fica, inclusive... nesse universo. Tem um momento ali que a gente fica um tempo ali, né? A gente começa a ver um pouco mais a mecânica daquilo, como que aquilo funciona, que existe outros departamentos e tudo mais, coisas que a gente nunca tinha explorado, assim. É uma coisa nova. E eu acho legal esse caminho. O que eu acho que às vezes o filme se confunde um pouco é que eu acho que ele tem um certo excesso de problemas para se resolver, sabe? E isso eu acho que atrapalha um pouco para um filme que tem a quantidade de interações visuais que a gente vai ter. E a quantidade de atores também, né? E você a quantidade, não permite que atores tão bons, assim, tipo,
óbvio que foi muito engraçado ver o Danny DeVito. Mas ele é o Danny DeVito, né? Então, tipo, ele poderia ter feito alguma coisa mais próprias, né? Claro que o Michael Keaton brilha muito, mas eu senti isso também. Eu senti que é uma narrativa meio perdida, de a gente tem que colocar muita coisa aqui pra repetir uma história, pra repetir uma coisa, porque, né, no final repete de novo a questão do casamento, tudo mais, né? Então, eu senti que é isso. A gente vê o pós-vida, mas a gente perde, né, a liga de raciocínio em alguns momentos, uma história meio paralela. Tipo, essa história, por exemplo, a história da esposa do Beetlejuice, eu não entendi muito bem o que ela fazia no filme, além de servir muita beleza, né? E, tipo, numa personagem que com certeza todo mundo vai replicar nas fantasias de Halloween desse ano, tenho certeza absoluta. Mas ela não entrega muita história, ela não entrega muita coisa. O final dela é muito simples. Tipo, por que ela está ali? Só pra deixar o Beetlejuice com medo? Mas, tipo, o personagem dele precisa de tanto medo? Porque no final a gente sabe que ele ia se safar. Já, por exemplo, o plot do namorado malvado, que era meio óbvio, né? Porque ela tem conhecido o fantasma e tal. Eu achei bem mais interessante. Talvez a gente pudesse ter abordado um pouco mais sobre a relação dele com a família, ou quem ela é a psique dele nessa solução, do que ficar abrindo demais, sabe? Assim, eu concordo muito. Vocês sentiram isso também? Eu senti também. Eu acho que, pra mim, um dos problemas do filme é que é esse certo inchaço que ele tem, sabe? Porque os personagens, eles são muito bem caracterizados, e as cenas que eles aparecem são muito legais. O personagem da Mônica Bellucci, sendo essa noiva cadáver, né? Que o Boy tanto gosta, serial killer, né? E atacando, né? As pessoas à procura do Beetlejuice. O Willem Dafoe fazendo o ator canastrão, que é um policial sobrenatural. Tem Charles Bronson, ele é ótimo. Ele é um ator fantástico, né? O personagem é muito legal. E acho que tem uma coisa, né? Que tudo isso é muito legal, né? Muito bem caracterizado, os atores são ótimos, as tramas são muito legais. Só que elas ficam dispersas na história, né? Porque são muitas, né? E as coisas perdidas, né? Parece que uma hora o filme esquece de uma coisa e lembra, esquece da outra e lembra. Aí quando tem que amarrar tudo isso no final, é súbito, né? O filme dá um jeito de encaixar a Mônica Bellucci junto daquilo tudo, se livra dela e se livra do Jean Theroux do mesmo jeito, sabe? É isso aí, sabe? Então, por mais que a cena seja legal, é tudo feito de um jeito meio preguiçoso, sabe? Que faz que os personagens sejam bacanas, fiquem meio presos durante o filme. Aí, e como ele vai indo de uma coisa pra outra, o que eu acho que ele tem de melhor, que essa viagem e essas invencionices que o filme vai botando, e como ele se diverte, como é louco junto com os personagens, ele acaba se perdendo dentro disso tudo, assim, sabe? Porque ele dá muito foco pra essas coisas, que ele vai indo numa coisa, numa outra coisa, e a gente não se... E às vezes a gente deixa de se desbravar por aquele território maluco que o filme tá tão animado pra gente conhecer. Mas, por outro lado, acho que o filme tem uma energia tão divertida que mesmo muitas coisas sendo súbitas, assim, e mesmo muitas coisas sendo ao mesmo tempo corridas, repentinas, tipo o final, que o filme, a gente tem que tudo ir pro mesmo lugar, e tudo corre pra esse mesmo lugar e tal, assim, e a gente não sente tanto aquilo, tipo, quando o pai da Astrid aparece e se conecta com a Lídia de novo, sabe? Parece tudo muito... Parece que o filme não aproveita aquilo tanto, assim, pra gente ter um impacto emocional com aquilo. Só que aí, depois, vem uma cena muito divertida, e aí o filme fica nessa, assim. O filme não deixa você ficar triste por algo que tá ruim. Ele te entrega coisas legais muito rápido. Exato. Mas eu concordo com vocês, e é uma pena, a apresentação da personagem da Mônica Bellucci é muito legal. Muito legal. Há momento criado assim que você tem uma personagem que você fica muito... Eu amei. É uma personagem grandiosa. Tipo, o vídeo dela, a cena dela, eu já vejo a cena dela sendo cortada e colocada em edits no TikTok, dela se transformando, dela colando com Ai, como é que é o nome daquilo? Um grampeador, né? Ela se grampeando toda, muito bonita. E quando ela usa o poder dela, que ela puxa a alma das pessoas, e a pessoa, tipo, né, fica toda pequenininha, no caso. Foi muito legal. Só que tipo, talvez eu gostasse de ver, sei lá, um curta dela, uma série só dela, explorando mais ela, do que ela nesse filme. Ela meio que, tipo, só fica ali, indo atrás dele, e quando chega, resolve muito rápido, e não sei o quê. Só que eu sinto que é isso, é uma
personagem muito esteticamente bonita, de uma ótima atriz, que não teve um desenvolvimento tão bom de roteiro pensando no filme no geral. Tanto que eu confesso que quando eu cheguei no final e ela entra na igreja, eu falei, nossa, pelo menos vai ter um quebra-pau aqui, vai ter uma briguinha, vai ter não sei o quê. E aí não tem nada. Não tem nada, nem ela com o Beetlejuice disse, nem tipo, sabe, nada. E eu fiquei assim, mas foi isso? E acabou, mas tipo... Cara, eu vou ser honesto, na hora que ela entra na igreja, eu até falei, é... Eu tinha esquecido, até porque a personagem tão perdidaça no rolê, sabe? Pior que eu tava esperando ela chegar. Eu tava tipo, não, só falta... Eu tava tipo contando, não, agora de todas as histórias paralelas, só faltam ela, entendeu? Já tá o policial, já tá o noivo. Não, gente, tem uma hora no filme que a gente tem, tipo, tantos conflitos acontecendo, porque, ó, a gente tem a Lydia que aceitou o casamento com o Rory, que é um cara que claramente tá ali só pra explorar ela. Então você já tem esse conflito no ar. Ela tá muito se enganando, né? Ela tá, tipo, se enganando porque ela quer. A gente tem a Délia que, né, perdeu o marido e tá ali tentando fazer os rituais dela e tudo mais. Tem a relação da Astrid com a própria Lydia, assim, que é uma relação problemática. Tem o detetive, né, do William Dafoe, que tá atrás, primeiro, da Dolores e depois ele vai atrás do próprio Beetlejuice. E assim, as duas investigações meio que se perdem no meio disso. Aí a gente tem o Jeremy, que é esse namoradinho da Astrid, que ele resolve aplicar um golpe nela, e tem a própria Dolores, que tá ali indo atrás do Beetlejuice, mesmo, meio que parece que é uma vingança, mas fica, né, não é muito explicado, além da relação da Astrid com o pai, que vê a possibilidade de encontrá-lo. Então olha quantos conflitos a gente tem no meio de uma narrativa para ser resolvido ali em 1h30 de filme. É muita coisa e muita coisa rápida que vai acontecendo. Então realmente esse senso da urgência, né, o que vai acontecer ali, ele se perde um pouco. Por isso que eu acho engraçado quando a gente vai assistir o filme de 88, que o Beetlejuice mesmo, ele aparece só durante 17 minutos no filme, tipo, e é ele o personagem título, né, do filme de 88, só que as aparições dele são tão potentes no filme de 88 que ele é o showman, né? Ele é o showman, e ele tem um lance da lábia, né? Ele vai levando todo mundo na lábia, e vai ali tentando seduzir as pessoas para que elas falem o nome dele, para ele conseguir sair dali e tal. E aqui eu achei que ele ia por um caminho meio que fazendo isso com a Dolores, sabe? Tipo, pô, ela é a vilã, então ela meio que vai seduzindo ali e tal. E aí o negócio meio vai se perdendo, assim, tipo, ela quis pegar um vestido, transformou um vestido preto, e aí é isso, ela transformou um vestido preto, sabe? Assim, quando fica tudo meio tipo, tá, cadê, né? Cadê a justificativa tá lá, disso? Né? É o que tem pra hoje. Isso acontece com vários elementos. Como você falou, é trama demais pra um filme só. E várias não se fecham direito. Não, muito é compensado. Eu saí muito feliz do cinema. A verdade é essa. O personagem do Willem Dafoe mesmo, tem hora que parece que ele investigando, eu não sei se parece que é outro filme ou se eu quero muito ver um filme só dele investigando coisas, porque é tão canastra que é muito legal. Eu queria muito ver ele, tipo, sei lá, no 007, porque calhou muito bem, imagina a versão dele de 007. Ele é muito engraçado, um 007 sobrenatural. Quando ele fala, eu sou um péssimo policial, aí a menina vem e fala, você é um ator. E aí ele, tipo, aí ele, você não me deixa perder minha essência, seja autêntico. E a secretária que toda hora aparece com café. Pra ele só quebrar, ele nunca bebe o café, ele só joga fora. Na minha visão, até o desejo que essas coisas fossem melhor aproveitadas é porque elas são muito legais, né? Tipo, o Willem Dafoe é muito legal ver, né? A Monica Bellucci é muito legal ver ela, né? Então, o mais que fique perdido no filme é muito legal, porque é um filme cheio de ideias muito criativas, né? Muito fortes, assim. E é um filme muito gostoso de se ver, assim. E além disso tudo, é um filme de muita... Eu acho que fazia muito tempo que eu não vi o Tim Burton com tanta energia, sabe? Criativa mesmo. Nossa, sim. De pensar, de conduzir o filme, sabe? Até essa cena que a Carol citou, da Monica Bellucci mesmo. Pô, o que ele faz essa cena, aqueles pequenos detalhes dela se recriando, né? Assim, e se costurando, assim, com grapeador, assim. E dela se criando... Cara, não ficou feio, não ficou forçado no CGI. Jamais. É um filme lindo, assim. É um filme muito, muito lindo, sabe? Com essas combinações de
tecnologias mais artesanais, com as tecnologias modernas, e além disso tudo, né, é um filme com muitas ideias criativas, por exemplo, como a gente vai mostrar que o pai da Lídia morreu? Aí você faz uma animação pra mostrar isso. E aí, ele continua aparecendo com uma piada recorrente que ele tá sem cabeça. E aí, tipo assim, ele tá sem cabeça e fica aquele negócio espirrando sangue. Aí você tem o bebê Beetlejuice. Aí cada cena que o filme tem, ele escalona mais um ritmo de caos, assim, um ritmo de imaginação. E tudo isso sem ser uma coisa higienizada, ou sem ser uma coisa muito controladinha, muito certinha. Não, é um filme que abraça essa coisa meio caótica da criação, sabe, assim, da coisa do cartunesco. Assim, eu gosto muito disso, dessa frontalidade que o filme tem, sabe? De você ver que o Tim Burton tá muito solto e ele tá muito disposto a criar, e aí no ritmo do filme, né? What? Why? No! Talia, what's wrong? Oh, I'm trying to capture the perfect primal scream. I'm going to blow it up, mount it on the wall, and I invite all of you to do the same. Why? For the collective. We cannot sincerely celebrate all that was good about our dearly departed, not until we release the horror that they inflicted upon us. Oh my God. I was helpfully getting some boxes in town, then I heard you screaming. Are you all right? It was Delia. Oh, Delia. I'm good. Ignore her. E a solução de esconder o ator, né, esconder não, né, não usar o ator que faz o pai da Lídia, não mostrar o ator. Esse stop motion de computador do acidente, o corpo sem cabeça, foi deliciosa, porque respeita toda a vibe do filme, da estética do Tim Burton, e tira o ator de cena, né, porque ele teve um escândalo com pedofilia, se não me engano. Isso, exatamente, é isso mesmo. Parece que ele contratou uma menor de idade pra posar nua, entre outras coisas, e aí... Até foi preso, etc. Então não tinha como trazer ele de volta, e não devia trazer ele de volta mesmo. Lógico. Achei uma solução muito interessante, muito legal de tirar o rosto dele. Isso, era isso que eu ia falar, Bruno, porque é até simbólico isso, né? O fato de não ter o rosto dele. Tipo, lógico, vai ter ali no túmulo e tal, mas isso também é simbólico, né? Do rosto dele estar em um túmulo. E aí, quando você mostra o personagem mesmo, aí ele não aparece, tipo, o rosto dele em si não aparece. Então é uma coisa bem... É uma mensagem subliminar ali que, pra quem não conhece a história, fica achando estranho. Será que o cara morreu? O que aconteceu e tal? E aí te deixa uma mensagem muito clara de que o Tim Burton não queria mostrar o rosto desse cara de novo de uma forma convencional, né? Vamos dizer assim, né? Eu tava lendo, né? Eu tava lendo uma entrevista com o Tim Burton que ele falava várias coisas, né? E essa morte do Charlie Gibbs, né? Ele tirou de um pesadelo que ele teve, que ele morria desse jeito. Aí ele pensou... Aí ele tava falando com os roteiristas, né? Discutindo, tipo, falando do filme, né? Tipo, na produção do filme, né? Eles fazendo o filme. Aí eles estavam trocando ideias, né? Na feitura do roteiro do filme. Aí ele contou pra eles isso e tal, assim, né? Os roteiristas da Bandinha, inclusive, né? Que é com quem ele fez o filme, né? Com quem ele desenvolveu o filme. E aí ele falou esse pesadelo aí, isso é um bom jeito da gente mostrar a morte dele, né? E aí juntou as duas coisas. Vocês até falaram sobre esse lance do Tim Burton soltinho e tal, e eu acho legal isso porque a gente vê, justamente a gente falou, né, que a parte estética é uma das que chamam a atenção, e eu acho que aqui a gente pode ver um Tim Burton podendo brincar um pouco mais com esse universo que ele criou lá atrás, porque mesmo em 88, né, ele já existiam efeitos digitais e tal, lógico que não como são hoje, né, e tal, mas o próprio Burton, ele optou por usar muitos efeitos práticos e animação stop motion para criar as criaturas, né, essas cenas sobrenaturais, e isso ajudou justamente a dar ao filme essa estética mais caseira, lúdica, né, que acabou se tornando uma marca registrada do Tim Burton. E aí, quando ele revisita
o filme, quando ele revisita esse personagem, ele tem em mãos agora mais ferramentas para poder criar mais coisas. Então, por isso que eu acho que uma das partes mais legais do filme é quando ele mergulha mais fundo nesse universo pós-vida ali, sabe? Que a gente anda um pouco mais pelos corredores, que a gente entende um pouco mais como as coisas funcionam ali e tal. E a gente vai vendo mais personagens, porque no filme de 88 o foco é no próprio Beetlejuice, né? O foco é nesse cara e lógico que você tem aquela cena, né, de novo, da sala de espera e tudo mais, mas aqui, cara, quando ele dá uma passeada pela sala de espera e tem uns personagens ali que você fica olhando falando, caraca, que bem pensado esse negócio, que estética curiosa, sabe, assim? É visualmente de encher os olhos, né? E esse mundo pós-vida, queria comentar duas coisas. Que sacada legal a do Soul Train, o trem do Soul. Eu amei. Sim. Quando começou o Soul Train, eu falei, gente, que incrível, e é toda essa conexão e tem uns detalhes, né, muito particulares que vêm da mente do Tim Burton, dos roteiristas, né, e dos outros, mas esses detalhes, assim, a forma também que tem essa questão da madrasta da Lídia ser, tipo, completamente doida, mas ela ser doida dentro da arte e ela ser toda autocentrada, mas você vê a forma com que ela fala da arte, também eu acho que tem esse lugar do próprio Tim Burton, né, e dos próprios artistas, né, porque, tipo, vem essa discussão do que é ser arte, do que é ser artista, de onde você coloca, e o filme, ele traz essas pequenas discussões, que são visualmente bonitas, mas também tem toda uma coesão nesse sentido, né, tem toda uma criatividade, tem um projeto que realmente foi feito pensando nisso, porque eu acho que hoje em dia a gente também, isso é obviamente um problema, mas a gente vê muitas produções que não tem tanto tempo de produção, que não tem tantas etapas, que não tem tantos detalhes, mas você vê uma produção que você consegue sentir que tem esses detalhes, é outra coisa, né? É tipo, mesmo, igual a gente falou, mesmo que a gente saiba que o filme tem defeitos e a gente queria que ele fosse seguindo de alguma outra forma, ainda assim é um universo tão rico, tão coisa, que eu amaria, tipo assim, uma série só dessa sala de espera, contando um pouquinho de cada personagem. Só cada um. Deus, imagina um The Office. Um The Office dele. Beetlejuice. Meu Deus, vai ser maravilhoso. Vai ser maravilhoso. Isso que você falou, Carol, é muito bacana, porque nessa entrevista do Tim Burton ele fala, né, que a grande parada do filme pra ele é essa relação dessas três mulheres, né, que é a Lídia, a Délia e a Astrid, né, assim, né, que ele se vê muito nisso, e ele falou, especialmente da Lídia, que ele se identificava, que quando ele pensou como a Lídia vai estar depois desses anos todos, e para criar como a Lídia estaria hoje em dia, ele pensou muito nele, no estágio dele, assim, tipo, de você ser essa criança excêntrica, incompreendida, que todos os filmes do Tim Burton tocam muito nisso, né? Sempre tem a criança que não é compreendida, que é excêntrica, que não se encaixa, ou essa pessoa que não se encaixa, né? Nessa família meio desestruturada, essa família meio excêntrica, meio normal, uma coisa que sempre tem nos filmes dele, né? E ele se via muito na Lídia, né? Nesse primeiro estágio. E aí, essa criança cresceu, essa criança tinha um potencial, mas ela tá perdida agora criativamente, sabe? Ela não sabe pra que lado ela vê. E ele, como artista, ele se sentia perdido, né? Até que tá dando várias entrevistas aí falando que ele pensou em desistir, que é um filme que retomou a vitalidade dele, não sei o quê, porque ele foi fazer Dumbo, que foi a pior coisa da vida dele, fazer Dumbo, que ele tá falando em toda entrevista dele que ele odiou fazer Dumbo, etc e tal, etc e tal. E aí ele se via muito na Lídia, assim, como ele fez o filme. E eu acho que, vendo o filme, você vê da Lídia apresentando o programa de terror e tudo isso, e falando que conheceu o pai da Astrid vendo uma maratona de Mario Bava e tudo isso, sabe, assim, o cineasta de terror italiano, você vê que o filme não é só o Tim Burton voltando pra fazer uma continuação caça-níquel num filme de sucesso dele do passado. Tipo, obviamente todo mundo quer que o filme faça dinheiro, etc e tal, e todo mundo voltou também por causa disso. Mas ele voltando pra esse filme pra tratar de algo pessoal dele e também pra possibilidades de criação dele, e voltando com uma vitalidade, assim,
que um processo de catarse, né, também. Exatamente. E eu acho que ver a Lídia também, e a conversa que a Lídia tem com essas 3 mulheres, e é um paralelo muito interessante, porque ela é o meio, né? Então a madrasta dela é o passado e a filha dela é o futuro. Mas é muito interessante ver que a madrasta dela, às vezes, dá várias risadas e fala, eu nem ligo pras coisas que ela faz com você, porque é karma por tudo que você fazia comigo. E aí a Diana fala, aí quando a Diana percebe que existem fantasmas, ela pede desculpa pra mãe e fala, mãe, é verdade, existem fantasmas, é todo um processo. Eu acho que a gente pode ver um pouco das fases da própria criação dele, né, e da forma com que ele se expressa, e da forma como as atrizes também se expressam, até porque a personagem da Lídia, no caso, ela é uma personagem muito querida, né? Beetlejuice é uma das coisas que é uma personagem que todo mundo adora represar, revoltar na cultura pop, mas é muito interessante ver o amadurecimento da personagem em si, porque você vê como aquilo traumatizou ela, como ela é uma pessoa que tem traumas, é uma pessoa que tem expectativas, ela fez dinheiro, ela gerou coisas que ela achou que eram boas, mas a relação com a filha dela não era tão boa. Então é você também humanizar esses personagens, né, e entender que eles estão ali, e que não necessariamente, óbvio que o filme é de comédia e tudo mais, mas não necessariamente tudo que eles passaram ali foi super divertido, sabe? Tipo, foi super legal. Tanto que uma das falas que eu mais gostei do filme foi a Adélia falando pra Lídia, perguntando pra Lídia, né, cadê aquela garota que me irritava, uma coisa assim quando eu era menor, sabe? Cadê aquela Lídia de antigamente? Cadê aquela energia? Cadê aquela autenticidade? Que a Lídia tá perdida naquele mundo ali de fazer o programa inteiro, ela tá perdida naquela relação, ela tá perdida na relação com a filha, ela tá procurando uma direção ali. E é um toque ali numa fala simples que eu falei, poxa, como você constrói personagens às vezes com um diálogo simples e rendeu um monte. Até a própria Astrid, né, vira depois pra... Tem um momento que ela tá tendo um diálogo ali com o Jeremy e tal, e ela fala que ela só acredita naquilo que ela vê, né, daí ela vai falar da ciência e tal, papapá. E eu acho que tem um fundo aí também reflexivo do próprio Tim Burton falando da própria criatividade também, né, porque esse exercício que é feito dentro de Beetlejuice é justamente um exercício muito criativo de um pensamento pós-vida que ninguém sabe ao certo o que acontece e tal. Então você vai ter um caminho mais cético e, enfim, né, voltado para a ciência que diz, não, acabou. Vai ter o caminho religioso que vai dizer, não, existe um paraíso, um inferno. E aí o Tim Burton vem para trazer uma versão completamente caótica e né, uma coisa meio deturpada de tudo aquilo que é falado. Então até esse diálogo da Lídia com a Astrid, com o Jeremy ali e tal, onde eles vão, né, refletir um pouco justamente sobre essa questão dos fantasmas e ciência e tal, também deixa ali uma porta aberta. E até só para fazer contextualizar, porque o Brunão falou aqui, né, da questão do Soul Train. Para quem não pegou essa brincadeira, é uma piadinha linguística, porque soul em inglês é alma, mas existe também o soul da música soul, que é uma música que surgiu justamente nos Estados Unidos, ali na década de 50, que mistura ali o jazz, o gospel, o blues, o folk, né, e tal. Então essa brincadeira que ele faz, essa piadola que ele faz ali, é que chega o Soul Train, que seria o trem da alma, mas tá todo mundo cantando e se divertindo em tanto no trem. Aquilo é muito bom, realmente. Uma coisa que eu gosto muito do filme são essas dinâmicas, né? Essas dinâmicas de piadas, de personagens. Eu gosto muito da Adélia. Ela não perdeu a oportunidade de deixar claro o quanto ela detesta e acha patético o noivo da Lídia, assim, o Gestelo lá, assim. Sim. Eu amo isso, assim, né? E as atrizes são todas... O elenco é ótimo, né? Muito bem escalado, assim. E, cara, o pessoal briga, né? Aqui tem o Hara fazendo a Adélia, é muito engraçado, assim. Eu ri alto com ela fazendo a Adélia, assim, sabe? Ela surtando, assim, e ela filmando a perda dela pelo marido e etc. Assim, ela sendo essa perua deslocada, mas ao mesmo tempo muito mais humana que no primeiro filme, assim, né? Tendo que lidar com aquela família. É muito legal. Não, e a morte dela... O simples jeito que ela morre é tão engraçado.
Exato. Pelo roteiro do negócio de não tem presa e ela toma uma picada e cai dura ali, é tão engraçado, é tão rápido, é tão genial, essa mulher é muito massa. Até isso eu acho uma brincadeira que, assim, realmente acaba contextualizando ainda mais a persona, né, da Délia, porque ela é toda com essas coisas do ritual e não sei o que, mas ela tem uma certa futilidade ali e tal, e aí ela, quando busca essas profundidades, até as profundidades que ela busca são fúteis, assim, né, em alguns momentos, e aí ela acaba morrendo de um jeito completamente estúpido, né, completamente fútil também. Então isso é muito legal também, como isso acaba conectando, né, a personagem dessa maneira também, assim, eu acho muito bom. My ex-wife is back. Well, I know what you're thinking. When was the juice ever tied down? What kind of woman could ever keep him satisfied? Well... Te lo dirò. In un'epoca dimenticata, avvolto dalla morte e dalla peste, i tentacoli della nostra storia d'amore depravata si sono svelati. E, aliás, uma coisa que eu ia perguntar pra vocês é porque, como a gente tem no primeiro filme o casal, e pra quem não lembra, o primeiro filme ele termina com a Lídia indo pra casa, meio que a Lídia, aquele casal, né, que faleceu e que mora na casa, e os pais da Lídia, a própria Délia, o pai e tal, todos eles estão vivendo ali de uma forma mais harmônica, assim. Ou criar juntos a menina, né? Meio que ficar ali eles meio que criam ela junto, assim. E aí aqui a gente tem uma menção a eles também, né? Dizendo que eles encontraram lá o caminho, e aí dá essa solução do Soul Train também, né? Que eles acabaram indo pra um lugar que é um lugar que, enfim, parece que é onde os espíritos ali vão e tal, e onde eles finalmente vão descansar e tudo mais, ou viver suas vidas em outro lugar e tal. Vocês gostam dessa menção ou vocês sentiram falta dessa conexão, né, com esse casal que são os nossos guias, né, inclusive. O primeiro filme, inclusive, tem uma coisa que eu senti falta aqui também, que é aquele humor que foi feito no primeiro filme, que tem uma coisa um pouco mais física, porque quando tinha no primeiro filme, tipo, esse casal, quando eles querem assustar, eles puxam o rosto pra frente, tiram o olho e tal, e aqui a gente não tem muito isso, assim, né, a gente tem personagens visualmente, assim, muito impactantes e tal, mas a gente não tem muito dessa coisa mais física, assim, e eu acho que isso era uma coisa, assim, legal que a gente tinha no primeiro e que pra esse não teve uma continuidade. Mas de qualquer forma, vocês sentem falta desse casal de alguma forma? Ou deles aparecerem, ou deles terem mais menções, ou só a menção pra vocês já foi suficiente? Eu adoro ele no primeiro filme, gosto muito, acho sensacionais. Mas eu acho que só a menção a eles foi bem adequado a solução que eles tiveram pra... Lógico que se tivesse o Archibald e a Dina Davis no filme ia ser muito legal. Mas como não decidiram ter eles no filme, eu achei que é uma boa solução, porque explicou o que aconteceu com eles, tal, deu o peso que eles têm na vida da Lídia com essa estação, com essa cena, explicou bem o que tem eles, e eu acho que eles em si não fizeram falta no filme, assim, sabe, porque eu acho que o filme conseguiu andar bem com as próprias pernas sem eles, e a presença deles, quando essa cena é citada, quando essa cena é falada, é sentida, porque vai muito dessa coisa que o filme fala, mesmo ele sendo bem enrolado e mesmo ele sendo bem inchado ao falar isso, ele consegue falar bem. E essa coisa, tipo, da vida seguir na perda, sabe? Assim, tipo, as pessoas vão e vêm na sua vida, as pessoas vão acabar partindo e vão para outro estágio da vida, do pós-vida e por aí vai, assim, você tem que aprender a lidar com isso, e as pessoas sempre estarão com você de algum jeito. Eu achei bonita essa solução, achei que foi adequada, assim. Eu achei bem sacada também, pelo jeito que ela explica, que ela fala que eles acharam uma brecha e aí passaram por outro lado, o outro lado de vez, o outro lado depois, a brecha na burocracia, porque esse pós-mundo de burocracia eu achava engraçado quando eu era pequeno. Como adulto, revendo o filme antigo e esse pós-mundo ser aquele festival de burocracia, isso é pior de qualquer círculo de Dante. Pelo amor de Deus.
Então tem uma luz no final do túnel, mas o jeito que ela falou, eles acharam uma brecha na burocracia, eu achei uma sacada muito legal. Eu fiquei com saudade deles, porque eram os personagens legais, mas eu concordo com tudo que o Diego falou, e o filme já tava, como a gente falou, inchado demais pra botar mais coisa aí. Importância. Eu também senti falta deles, é claro, porque se a gente tá sendo nostálgico, então vamos ser nostálgico completo, né? Mas, como não aconteceu, eu entendo essa questão de roteiro, concordo que também ia ser até demais a presença deles, mas em nenhum momento parecia que eles estavam, tipo, eles só foram tirados ali, não, acho que foi bem respeitoso e bem entendido, até porque é isso, vamos abrir novos espaços, porque, por exemplo, imagina se eles ainda estivessem lá e eles fossem presentes na vida da Lídia, mas a filha dela, né, a Jenna, não conseguisse ver eles, sabe? Tipo, eu acho que ia ser um processo meio complicado, não ia ser bom. É tipo, é isso, a vida dela continuou, a vida deles continuou em algum outro lugar, né, no Soul Train, mas a gente tem esse respeito, esse carinho e também traz novos personagens, né, e uma nova roupagem, e eu acho que também é interessante porque é isso, a gente também traz novos cenários, porque eu acho que o filme 1, ele é muito preso na casa, né, porque a história da casa deles, essa questão da maquete, e isso não é necessariamente um problema, né, até porque eu até gosto desses filmes que são passados em lugares menores. Mas a gente teve espaço para poder conhecer o além, por exemplo, né? Para poder ver outros lugares, para poder ver essas coisas, o negócio do próprio Beetlejuice, a lavanderia, todos esses cenários que são cenários bem interessantes. Talvez se a gente ficasse focado neles de novo com a casa, não desse pra aproveitar tanto, entendeu? Eu confesso pra vocês que eu acho pouco, assim, o que é feito. Por exemplo, eu gostaria de, assim, se tivesse só a linha de diálogo. Eu achei que o Bruno usou uma frase aqui que eu vou replicá-la, que é quando ele diz que às vezes com uma linha de diálogo a gente consegue dar um peso maior para um personagem, né? E eu acho que é um pouco isso, assim, tipo, se a gente tem uma cena da Lídia explicando um pouco da importância desse casal pra ela, na formação dela, pra Astrid, sabe? Falando um pouquinho mais e tal, não só mencionando, eles encontraram uma brecha na burocracia falando com um pouco mais de carinho, porque, cara, o primeiro filme termina com eles quase num papel paterno e materno com ela, assim, sabe? A deles com a Lídia é muito legal, né? É uma das coisas mais... exato. E aí eu sinto um pouco de falta disso, assim. E a gente tem, por exemplo, quando a Astrid pega a bicicleta e desce pela cidade, né? Ela passa, inclusive, na frente da escola, que é uma escola de moças e tal, e ela continua andando. Aquela escola de moças é a escola que aparece no final do primeiro filme, que mostra que a Lídia estava estudando lá. Então o que dá a entender é que no final do primeiro filme eles se mudaram efetivamente para aquela casa e a Lídia ficou lá durante um bom tempo, ao ponto dela ter um casal de fantasmas que ajudava ela a estudar o inglês, a ciência, a matemática e não sei o que com ela. Então eles tiveram um peso muito importante para ela durante a formação dela. Então eu sinto um pouco de falta justamente desse desenrolar, assim, até como a Carol falou, tamo na nostalgia, pô, então tudo bem, não precisa mostrar uma fotinha deles, ela acariciando uma fotinha, qualquer coisa assim, mas se a gente tivesse uma linha de diálogo um pouquinho mais profunda ali, eu acho que daria um pouquinho mais de peso, porque passa muito rápido, assim, a menção é muito rápida, parece que, não, eles estavam aqui, foi legal, eles encontraram uma brecha, foram embora e é isso, aí eles não tiveram muito peso pra mim, sabe? Então eu acho que tem um pouco disso. Desculpa, eu pensei numa coisa aqui agora, no que você estava falando e na coisa de um diálogo simples, uma fala simples, imagina se numa hora que a filha sai de perto da Lídia porque ela não entende, se ela dá uma suspirada e falava, nossa, cadê vocês que me ajudaram? Não é cadê vocês, mas tipo, vocês me ajudaram tanto quando eu era essa menina e eu não aprendi a lidar com isso. Perfeito. Eu acho que bem legal, um troço assim. Bem legal. Agora, fazendo uma comparação também com algumas outras coisas do primeiro filme, eu não sei se vocês lembram, mas no primeiro filme, o Beetlejuice, ele surge, né, e ele vai ter esse
papo de conexão com a Lídia quando a gente tem o casal que é invocado lá e tal, e eles começam meio que a definhar, né, na frente de todo mundo, e a Lídia desesperada corre em direção lá à maquete, chama o Beetlejuice ali e fala, bom, você consegue ajudar eles? Eu não sei o que, daí ele fala, eu posso ajudar eles, mas pra isso eu tenho que sair daqui, pra eu sair daqui você tem que falar meu nome, não sei o que, então uma mão lava a outra, e aí você fala meu nome e a gente tem que casar, eu preciso casar, que eu preciso casar pra eu ficar livre disso daqui pra sempre e tal. E daí ela, tá bom, vai, se for pra você ajudar ele e tal, beleza. Daí ele chama, né, chama ela, a Lídia chama o Beetlejuice aparece, salva ali, daquele jeito dele, e aí ele vai forçar o casamento com a Lídia, né. E nesse momento que isso tá acontecendo, tem um momento ali que entra um pastor e aí vai fazer o casamento deles, e aí o Beetlejuice tem uma hora que o pastor pergunta assim, você aceita a Lídia como sua esposa e tal, e ele sai, vai em direção à câmera e ele fala assim, tem que pensar, será que vai dar certo, não sei o quê, porque já aconteceu isso uma vez e tal. Então ele já faz uma menção a um casamento que ele provavelmente teve, e aí fica aquilo ali no ar. Depois o padre ainda vira pra ele e fala assim, pega o anel e dá pra ela. Tudo isso no primeiro filme, tá? O padre fala assim, então pega o anel pra colocar no dedo dela. E ele começa a tirar um monte de coisa do paletó. Ele vai tirando. Ele tira um dedo e esse dedo tem um anel. E aí ele puxa o anel desse dedo pra colocar no dedo dela. Porque inclusive ele olha pra esse dedo e ele fala pra Lídia assim, no primeiro filme, ele fala pra Lídia assim, olha, esse anel não significou nada pra mim, não tem nenhuma importância, e é isso, esse anel é seu e tal. E eu achei engraçado porque agora no segundo filme a gente tem um dedo faltando da Dolores, né? Quando ela tá se montando. Então não sei se é uma referência, provavelmente é uma referência a esse lance, né, do anel do primeiro filme e tudo mais, porque inclusive é na mão esquerda dela e tal. Então assim, tudo leva a crer que era isso. E eu achei interessante isso, porque a gente já tem algumas menções no primeiro filme de uma suposta esposa que o Beetlejuice teve, e aí no segundo filme ela efetivamente aparece. Então isso eu achei legal. Que pra mim a melhor cena do filme, pelo menos a minha cena favorita, é o Beetlejuice contando como ele conheceu a Mônica Bellucci, que é uma cena fantástica. É uma cena fantástica que é o Beetlejuice falando no seu microfone em italiano, recontando a história de como ele conheceu a Mônica Bellucci em toda uma fotografia e uma imagética que é trazida com aquele preto e branco de névoas, aquele preto e branco estourado, com aqueles cenários bem expressionistas, assim, remetendo essa coisa, depois o filme vai citar de novo, essa coisa de diálogo italiano, de Mario Bava. Então, esse tipo de coisa que eu acho que é o plus a mais do filme, né? Não é só o Beetlejuice contando como ele conheceu a Mônica Bellucci, é como o filme mostra isso e tem a chance de mostrar isso pra adentrar ainda mais na viagem toda que ele faz, né? Não é tipo só a estética, né? Como ele usa a estética, tipo, não é só a vitrine, não é só a grife, é como ele usa isso, sabe? Essa cena eu fiquei, cara, que incrível isso, sabe? Incrível. E pelo jeito, ele era um ser humano horrível, né? Porque ele era um cara que ficava caçando coisa no corpo, né, das pessoas e tal. Conheceu ela e parece que ela matou ele e ele matou ela, né? Então tem uma coisa meio Romeu e Julieta ali. É bem também. Dramático, né? Mas é dramático de um jeito engraçado, né? E aí a gente entende também um pouco da história dela, né? Como que ela ficou daquele jeito e depois, né, pra onde que ela vai parar. E é interessante fazer esses ganchos de referência. Eu acho que é bem legal. Eu confesso que tem um tempo desde que eu acho que eu assisti o Beetlejuice no ano passado, porque em outubro eu costumo assistir mais filmes dessa vibe, e aí eu assisti no ano passado, então eu acabei não conseguindo revisitar ele pra poder ver o 2 no cinema. Mas é interessante você falar dessas conexões, porque eu imagino que é uma equipe de roteiristas que provavelmente voltou atrás, olhou, pegou essas referências, ou falou e trouxe coisas que são bem importantes, né, pra manter a conexão com o filme original. So you're saying that someone called Beetlejuice? Don't say his name. If you say his name 3 times, he will appear. I know this is a big step for you, but in the words of Dr. Glickman, I'm going to give you the push you need. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice.
Is that Beetlejuice? First of all, I want you two kids to know this is a safe space, okay? Feel free to express yourself. Don't be afraid. I sense there's an enabler here, but we'll get to that. You're a figment of my imagination. Really? Is this a figment of your imagination? Agora, tem uma coisa que eu achei também muito bom eles terem atualizado agora, e é lógico, né? De novo, a gente tem aquela frase, uma frase célebre dentro do cinema, quando a gente vai falar de filmes, que é que o filme representa, né, a sua época, a época que ele é criado. Então, quando a gente está falando de um filme de 88, a gente está falando de um ambiente que até hoje mas lá era ainda mais, né, masculinizado, patriarcal e tudo mais. E aí a gente tem no filme de 88 um Beetlejuice que é um abusador, assim, quanto mais, né? É, um tarado. Um tarado. Toda hora que ele tem uma oportunidade, ele agarra a personagem lá, eu esqueci o nome dela. Da Geena Davis, né? Da Geena Davis, exato. Ele agarra ela à força. Tem um momento que ele tenta olhar por debaixo da saia lá da Délia. Tem um outro momento quando ele tá na sala de espera que ele fica passando a mão na perna daquela mulher que foi cortada no meio. Então ele é um abusador, assim. E aqui no segundo filme, a gente não tem isso, assim. Foi cortado essa linha de personalidade que ele tinha. Eu acho isso uma boa atualização, porque novamente, né, a gente vê uma evolução do personagem de alguma forma, né? Eu acho uma atualização muito positiva, até porque a gente consegue ver a geração de produtores, de roteiristas, de diretores, de atores, de público que muda também, e você também consegue reforçar aquilo que eu sempre falo, né, e é algo que eu sempre defendo, que é você não precisa ser abusador desse jeito para você ter humor, você não precisa usar de algum problema, de alguma minoria ou de algo que dói em outra pessoa para você ser engraçado. Você consegue ser engraçado. Porque, por exemplo, a sacada da Lídia falando sobre lembra quando a gente foi no psiquiatra, o psicólogo, e ele falou que tinha problema? Então, tem. Aí ele chama o Beetlejuice, porque ele não acredita, e aí ele aparece lá exatamente como psicólogo de casal, e aí ele consegue fazer essas conexões, que são conexões super engraçadas também no decorrer do filme, né? E eu achei uma atualização bem positiva, até porque é isso, nós temos 4 figuras femininas bem fortes nesse filme, né? Então, é deixar espaço para elas brilharem, e o espaço que os homens forem usar não forem para atacar essas mulheres ou para assediar essas mulheres. Até porque, por exemplo, se a gente fala da Lídia, na época, além do, claro, do Beetlejuice ter muitos mais anos porque ele é um fantasma, ainda tem essa questão dela ser uma menor de idade, né? Isso é uma questão super delicada. E agora a gente tá falando de uma mulher adulta, assim, mas ainda são lugares que antes a gente não questionava, mas hoje a gente tem que questionar, olhar pra trás e falar, olha, beleza, não vai dar pra gente refilmar o filme, não vai dar pra gente mudar, mas o que a gente pode fazer pra não levar pra frente esse legado, pra gente fazer algo diferente, né? Eu concordo totalmente com vocês, e uma coisa que eu acho legal do filme é que ele, como vocês falam, ele exclui isso, o Beetlejuice não é mais caracterizado dessa maneira, mas nem por isso, e isso é muito bom, mas nem por isso ele deixa de ser essa criatura grotesca, né, escrota, pra não falar outra coisa, caótica e engraçada que ele era antes. Continua o mesmo espírito dele lá, assim, né, a mesma vibe, a mesma verve, o mesmo clima, só que sem isso, porque isso não precisa mais, assim, né, e não faz falta nenhuma, né, mas continua o Beetlejuice sendo essa espécie de pica-pau, assim, do Tim Burton, né, assim, esse personagem bem caótico, bem louco, bem escroto mesmo, assim, né, continua isso em todas as ações, em todas as cenas que ele aparece, que ele surge, em todos os artifícios cômicos que ele tem, sabe? Que são muito engraçados porque tem um peso real de como aquele filme é imaginativo e como coloca o personagem, como o Michael Keaton também tá em estado de graça, mais showman que nunca, jovial pra caramba fazendo esse personagem, né? Então o Beetlejuice continua lá com aqueles olhos saltados,
com aquelas tiradas dele, com aquele cinismo dele constante, em tudo em todos, cantando a musiquinha pra Lídia quando ele aparece, tudo isso funciona, né? Ainda é o Beetlejuice, assim, né? Só que não precisa disso porque não precisa, assim. E Michael Keaton parece que terminou de filmar o primeiro filme e pisou no set pra filmar o segundo no dia seguinte, né, cara? Incrível. Só de graça mesmo. Você sabe que como a memória da gente é engraçada, né? Porque quando eu saí do cinema, depois de assistir esse filme, eu saí e fiquei pensando assim, eu falei, nossa, mas eu lembro no primeiro filme o Beetlejuice ser mais rápido, mais, sabe, mais ágil assim e tal. E daí, bom, fiquei com isso na cabeça e tal, passou. Aí eu fui assistir o primeiro filme, né? A gente vai gravar e tal. Daí eu falei, bom, deixa eu revisitar o primeiro filme pra dar aquela refrescada. E não, o Beetlejuice é aquilo mesmo. Tipo, é aquele ritmo. Era coisa da minha cabeça. Eu acho que como eu olhei pra ele a primeira vez e achei ele caótico e tudo mais, eu achava que ele era um cara ágil, rápido, que pulava, que tal. E não, é aquilo mesmo. Ele flutua, ele, sabe, vai aqui pra um lado pro outro e aí ele faz, né, suas caras e tira as coisas do paletó dele. Então é aquilo. E me lembrou muito... eu acho que o Beetlejuice pode ter sido uma inspiração, inclusive, pro Máscara, né? Porque ele tem muita coisa de máscara ali, né? Essas coisas de tirar coisa do paletó. A própria... membros, né? As vísceras, né? As vísceras, E até aquela coisa de quando a câmera vai pras costas dele e aí você não vê qual que é a cara que ele faz, mas você vê todo mundo horrorizado, sabe? Que aquilo é muito Máscara, assim, também. Como ele é... O caos que ele traz pra cena é feito por edição, às vezes, né? Sim. Simples cortes, de repente ele tá atrás de alguém. Eu acho que isso que dá a sensação de que ele é veloz. Essa magia dele usada... representada, ilustrada pela magia do cinema, que cria esse caos todo. E eu acho que é por isso também, o que você falou, Rafa, que ele aparece pouco, funciona bem porque ele aparece pouco. Exato. É caos demais pra ele ser o personagem principal, não ia funcionar. Se você dá o caos toda hora, aí nada fica tão caótico, nada te chama a atenção que agora tem uma coisa esquisita acontecendo na tela. Ele funciona em doses homeopáticas, por mais que é o nome dele que é o título do filme. Vocês sabem que quando a primeira ideia surgiu de fazer o filme, na versão original, no roteiro escrito pelo Michael McDowell, era a ideia de ser um filme mais sombrio. O Beetlejuice, ele seria uma espécie de demônio que ficaria ali aterrorizando a família e tal, e ele queria violentar a Lídia. Essa que era a ideia do filme. O filme teria muito mais uns aspectos de terror e tal. Quando entregaram esse roteiro na mão do Tim Burton, o Jim Burton e o outro roteirista, né, o Larry Wilson, eles ajustaram o roteiro para esse tom mais humorístico e fantasioso, assim, que daí a gente, né, acaba conhecendo como é hoje. Então foi o Tim Burton que mudou um pouco isso. Lógico, manteve algumas coisinhas ali da parte do susto e tal, no primeiro filme especificamente sobre essa questão mais, né, sexual também e tal, mas essa ideia de você transformar um anti-herói porque ele surge nos filmes, isso que eu acho interessante, ele surge nos filmes pra solucionar um problema de alguns personagens. Ele surge pra ser o herói, mas ele nunca é o herói, ele sempre é o cara que acaba depois estragando tudo, né? Porque ele tem o poder, ele tem a sapiência ali pra conseguir resolver tudo, mas ele não consegue, porque ele sempre tenta ser o malandro e tal, tem uma coisa ali meio de vigarista, né, e tal. Então ele surge pra ajudar, mas não ajuda. E aí eu acho que é esse o grande charme, né, que a gente tem do Beetlejuice, porque é o cara que ele acaba sendo o fantasma da maneira que a gente mais conhece, que é justamente essa, ele assusta, estraga tudo, é um charlatão, é um vigarista, não dá pra confiar nele, ele tem que vir pra tentar resolver alguma coisinha e vai embora, né? E ele é muito bem escrito nesse festival de tanto personagem, tanto conflito que o filme tá inchado, que a gente já falou. Toda a parte cômica do Beetlejuice é muito certeira, seja numa gag visual, seja numa piada que ele solta. Os momentos que eu mais ri do filme foram dele, quando ele fala que jura pela mãe dele que ele tá contando a verdade, ele pega fogo instantaneamente, porque ele tá ajudando por nada. Ou quando o William Dafoe mostra a foto da ex-mulher dele, aí o olho salta, a língua vai lá pro chão, ele grita
aquela careta de efeito prático maravilhosa. Sim. Aí logo depois ele, nunca vi essa mulher na minha vida. É muito bom, cara. Eu sou do tipo, do time que ri, eu rio muito quando tem umas piadas que ninguém ri, sabe? Eu sou esse cara. Então eu achei muito engraçado, por exemplo, um detalhezinho, que é ele, quando ele tá apoiado numa tumba lá na maquete, e aí ele tá olhando pra Lídia lá em cima e ele começa a tocar um violão cantando I'll Be There For You, um negócio assim. Essa cena não. Eu acho maravilhoso, porque eu já imaginei ele pequenininho cantando, sabe? Eu achei aquilo muito bom, muito bom. Eu queria perguntar pra vocês, o que vocês acharam da cena da possessão musical desse filme? Ah, muito legal, muito legal. Eu acho boa, mas pra mim não foi tão impactante assim, sabe? Eu acho que talvez por ter sido encaixada no final ali, né? Quando a gente já tem aquele monte de coisa acontecendo e tal, eu achei que ali pra mim não encaixou muito bem naquele momento, sabe? Pra mim também não, mas você acha que isso é só da nostalgia? Pode ser. Ou que realmente não é tão impactante? Pode eu não ser. Consigo dizer. Eu gostei, mas também achei não impactante. Eu acho que eu gostei. Carol? Eu gostei porque, né, como eu já falei que sou fã de musicais, então pra mim foi uma referência muito boa. Mas eu também senti um pouquinho deles tentando reprisar o sucesso, sei lá, da dança de Wandinha pra uma nova geração, que é uma geração que dança muito, né, por causa do TikTok, faz essas trends e tudo mais. Óbvio que isso também faz referência a outros filmes e essa estética, mas é igual o Rafa falou, tipo, eu gostei da cena, mas eu não sei se ela foi colocada muito boa naquele momento, porque a gente tava tão cansado que você, tipo, só queria uma solução, né, do filme, e ele estava lá cantando, e ele cantou a música toda, ele falou, e aí vem aquela gosma no bolo, e não sei o que, e não sei o que lá. Então, é uma cena que, isoladamente, acho que se eu assistisse ela separado, eu ia gostar muito mais. Mas no conjunto todo do filme, eu acho que ela poderia ter sido colocada em algum outro lugar, sabe? Até porque também, tipo, por mais que eu goste muito do Beetlejuice e, né, Michael Keaton, ator sem comparação, eu acho também que é meio que, tipo, uma forçação de barra dos poderes dele, sabe? É como se ele fosse overpower o tempo todo. E aí ele é muito e ele nunca vai embora, e ele nunca não sei o que. Então ele sempre dá um jeitinho de fazer as coisas. Eu acho que e aí é um ponto que eu retomo, que é, tipo, eu senti falta do embate dele, sei lá, com a outra esposa dele, que poderia ser bem mais, tipo, poderosa que ele, sabe? Um embate, porque eu acho interessante essa figura desse personagem tão grande, né? Que é overpower, mas, tipo, quem combate esse personagem overpower? Quem ganha dele, né? E aí eu acho que essa foi a minha sensação com essa cena. Eu acho uma coisa que ao mesmo tempo ajuda essa parte dessa cena é que ela tá colocada num momento mais corrido e mais inchado do filme, que é esse final, né? Que junta tudo e tem que correr tudo e tudo é muito súbito. E ao mesmo tempo tem isso de legal acontecendo e na minha visão, né, o que eu senti vendo a cena, você fica, nossa, que legal, tá vendo isso, tal, ao mesmo tempo que tá ao redor e tá todo meio inchado e se degradando, né, então ao mesmo tempo dessas duas sensações, tipo, é um negócio legal acontecendo, ao mesmo tempo tem esse problema do encaixe, né. Agora você vai ter que pensar sobre isso, hein, Brunão, porque pode ser o efeito da nostalgia mesmo. Pois é, eu não sei, mas vocês falando agora tem me dado uma luz, porque eu acho que vocês estão tocando num ponto muito certo. A sequência é muito legal, mas como tem tanta coisa pra resolver, e o Beetlejuice aqui tá com pressa, parece que ele tá enrolando pra todo mundo achar uma solução pra derrotar ele. E isso parece só mal colocado no momento do filme mesmo, igual vocês falaram. Pois é. Acho que então fechou. Não é só nostalgia. A outra cena é melhor mesmo. Inclusive porque no primeiro filme, quem faz essa cena, né? Quem manipula eles pra ter a cena clássica deles cantando e tal, é o Adam e a Bárbara, né? Então não é o Beetlejuice. Quem faz é o Adam e a Bárbara. Eles estão aprendendo. Eles estão aprendendo e tal. Então, assim, tem essa parte que faz sentido, né? Até porque no primeiro filme é quase que o ápice mesmo deles, assim, que eles acham que eles finalmente conseguiram assustar a família, que a família vai embora da casa. E aí não acaba não dando certo. E eles ficam super felizes porque eles conseguiram realizar aquilo e tudo mais. E aqui, eu acho que se tivesse sido encaixado um pouquinho antes, sabe? Antes de acontecer isso, eu acho que funcionaria melhor. Mas é aquilo, pode realmente ser a nostalgia
nostalgia falando e só saberemos em nossas terapias, né? Plano Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, para vocês fazerem coisas diferentes durante a semana de vocês. Dessa vez vamos começar com você, Brunão, você que faz tempo que não vem aqui, deve estar cheio de dica aí pra gente. Como é que estão essas dicas aí? O pior que eu vou dar é uma dica das antigas, já que a gente tá falando de Tim Burton, recomendar o meu filme favorito dele, que é Ed Wood, que é sobre o cineasta Ed Wood, que era conhecido como o pior cineasta do mundo, mas é feito com uma mistura de carinho pelo cinema do Ed Wood e comédia tão boa. O Martin Landau fazendo Bela Lugosi é tão bom, é num preto e branco bonito pra caramba. É o meu filme favorito do Tim Burton e esse que eu queria recomendar pra vocês. Quem já viu, reveja, porque vale a pena. Quem nunca viu, pega o Tim Burton, sabe, no ápice, que era essa fase da carreira dele, vê Ed Wood, que não tem como errar, não. É muito bom. Pra quem quiser ver, tem no Disney Plus, né, o filme, e Johnny Depp, né, no papel principal. Então tá aí, fica essa dica aí do Bruno. Ed Wood tem aí na Disney Plus, pra quem quiser ver. E você, Carol, o que você trouxe de bom pra gente aí, de Plano Detalhe? Bom, eu sou 200% numa modo leitora, porque eu estou indo trabalhar na Bienal do Livro. Inclusive, quem está escutando esse podcast nessa época, a Bienal do Livro de São Paulo 2024 está acontecendo. Então, é isso. Estou respirando livros, vendo livros, comprando livros. E então eu trouxe um livro que foi lançado recentemente pela editora Intrínseca. Em inglês ele se chama Yellow Face, e aqui no Brasil ele tá como o nome de A Impostora. E ele conta a história de uma mulher que ela é uma escritora, é uma ghostwriter, né? Então ela é uma escritora fantasma, e aí ela começa a escrever um livro. E quando você é ghostwriter, normalmente você escreve para outra pessoa. E aí ela começa a escrever esse livro para essa outra pessoa, só que essa outra pessoa acaba morrendo, mas ela tem o livro na mão e ela, tipo, fala, eu quero muito publicar esse livro. E aí ela publica esse livro, só que ela finge ser essa pessoa. Só que o que acontece? Essa pessoa é uma pessoa racializada, uma pessoa asiática, e ela é uma mulher branca. Então, o livro, ele tem uma pitada de comédia, porque acho que a gente mantém na comédia do filme, do Beetlejuice, mas ele também tem uma crítica muito grande, principalmente ao mercado editorial estadunidense, e essa coisa de tipo, será que ela vai conseguir se safar só porque ela é uma mulher branca? Ou tipo, qual que é o problema? Ou tipo, será que ela não viu problema em fingir ser uma pessoa racializada, sabe? São todos esses detalhes, e eu acho que é um livro bem interessante pra gente discutir esses lugares e também, às vezes, ver esses cenários que são muito malucos, mas que, na verdade, podem ser muito reais, né? Que é esse espaço de trabalho. Muito bom, muito bom. Carol, só repete pra mim como que é o nome do livro? Em português, ele tá como Impostora. Daí ele é publicado pela editora Intrínseca, R.F. Kuang, autora, mas em inglês ele tá como Yellow Face. Inclusive, esse é um detalhe pra mim que eu acho que a tradução, eu entendo que tem que traduzir de qualquer forma, mas eu acho que Yellow Face é ainda mais impactante do que a Impostora, porque o Yellow Face faz essa referência, né, a, tipo, tentar fazer uma face amarela, o que, né, não teria como, e também faz referência a Blackface, entre outras coisas, e a inglês é Yellow Face, né, mas em português ficou Impostora, mas ainda assim, Impostora tem até um quê meio de novela mexicana, sabe, meio tipo, assim, que é bom da gente ver, eu acho legal. Boa, sensacional. Então, Bienal do Livro, para quem quiser, e o livro Impostora ou Yellow Face, tá aí as dicas da Carol. Lembrando vocês, ouvintes, que tudo que a gente tá falando aqui vai ter link no post desse podcast ou na descrição desse podcast, é só você ir lá e acessar o que a gente tá falando aqui. E você, Diegão, o que você trouxe de bom pra gente aí?
Eu vou indicar um filme do Tim Burton também, não é dos meus favoritos dele, mas é um filme que eu gosto muito dele, que eu acho que tem a ver com o Beetlejuice, que também é um filme bem cartunesco, bem engraçado, bem divertido, que tem na Max, né, o streaming da Warner, né, que é o Marte Ataca, que é um filme que eu gosto bastante dele, que é esse filme que é basicamente o Tim Burton pegando um grande elenco para fazer essa celebração dos filmes B que ele amava, e sendo esse filme que é ultra caótico, que tudo é uma desculpa para ele fazer essa coisa, essa celebração dessa grande homenagem, desse grande pastiche, dessa comédia pastelona, dessa comédia rasgada, dessa sátira social, com todas as oportunidades de criação visual, de designer, de criação de criaturas e de figurinos que ele tem, né? Num elenco muito inspirado, assim, né? E muito engraçado, engraçadíssimo o filme, assim, né? Então, minha indicação vai pro Marte Ataca. Então, pra fechar aqui esses planos detalhes, eu vou trazer uma série que eu assisti recentemente, que tá na Apple TV, né? Pra quem quiser procurar, que é a série Acima de Qualquer Suspeita, uma série americana, estrelada, né? Produzida, inclusive, pelo Jake Gyllenhaal, que tem lá o Peter Skarsgård também, a Ruth Negga, que tá maravilhosa no papel dela ali. E, enfim, acho que já fizeram alguma indicação dessa série aqui no Cinemação. Foi através dessa indicação que eu fui lá assistir. E eu digo pra vocês irem atrás mesmo, porque é uma série que conta a história de um promotor que acaba se vendo envolvido, né? Acusado de assassinato de uma colega de trabalho. E aí descobrem que ele tinha um caso com ela. E a partir disso vão tentar desvendar e ele se torna o principal suspeito. A cada episódio a gente fica sempre com aquela dúvida. Ah, não é ele. Aí, não é ele. Ah, não, é ele sim. Não é ele. Então fica essa brincadeira. O Jake Gyllenhaal faz o papel desse promotor, né? Que tem a sua vida remexida ali, viradas de perna pro ar. E a Ruth Negga faz a esposa do Jake Gyllenhaal, a mulher traída, que tem que, né, segurar as pontas ali no meio de todo esse caos, descobrindo a traição do marido e tudo mais. Ainda tem que se ver, né, em meio à mídia e tudo mais. Ela precisa lidar com tudo isso. A Ruth Negga, pra mim, é uma das atrizes assim de maior talento que a gente tem hoje. Assim, eu acho ela maravilhosa. Tudo que eu vi dela, ela faz com uma intensidade e uma verdade que impressiona. E eu acho que pra quem gosta de true crime, esse tipo de coisa, acho que vale a pena ir atrás de Acima de Qualquer Suspeita, porque é realmente uma série intrigante, assim, que você vai assistir um episódio depois do outro querendo saber que raios que aconteceu, e certamente vai trazer para vocês aí uma história bem legal. Dizem, né, que vai ter uma segunda temporada, mas que vão ser outros personagens, outra história, outra coisa. Então a ideia seria uma espécie de True Detective, né? Só que de julgamento e tudo mais, essas coisas. Enfim, como ainda não confirmaram ainda se vai ter segunda temporada ou se vai sair, fica então essa dica de assistir a série. E só a tom de curiosidade também, já teve, né, uma adaptação para filme e o ator principal era o Harrison Ford. Então agora a gente tem o Jake Gyllenhaal vivendo o papel, né, que o Harrison Ford já viveu. É isso, vão lá atrás de Acima de Qualquer Suspeita. Isso, gente, chegando aqui no final desse podcast Cinemação 570, que papo legal que a gente teve aqui sobre Beetlejuice, né? Um papo muito legal. Na verdade, os fantasmas ainda se divertem. O filme que tá aí no cinema, esse papo que envolve nostalgia, envolve lembrança, envolve tanta coisa, né? Filme da década de 80, 90, e eu não podia fazer esse papo sem meus amigos aqui, então só tenho que agradecer a presença de vocês. E Carol, primeiro queria que você deixasse aí meios de contato, como que a galera faz para acompanhar o seu trabalho, saber o que você tá fazendo, quais são as redes sociais que você
tá, para que as pessoas possam te acompanhar. E obrigado novamente aí pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada, Bruno, Diego, também por compartilharem comigo esse espaço pra gente poder conversar. Foi muito legal. Mas, bom, eu tô sempre como a Cone News em todas as minhas redes. Inclusive, estava no final do Twitter, mas agora que ele se findou, tô no Trendz, no Blue Sky, caso queira me achar. Estava de uma rede parecida, né, com o que foi de Arrasta. Mas Instagram também, TikTok... Pelo meu site caroltomé.com.br vocês conseguem também me achar, ler meus textos. E eu também sou colunista da Hit Magazine, né, que é uma revista de K-pop e K-culture 100% brasileira. E a gente tá com uma capa física esse mês, que tá uma edição simplesmente incrível, que é com o Baekhyun do EXO, que é um dos grandes nomes do K-pop. A gente tá muito feliz por essa realização. Dá pra comprar a revista pelo site da hitmagazine.com.br e ler os textos online também. E se vocês quiserem, escutem os outros animações que eu participei, aí vocês podem me achar aqui também, pra quem tá escutando esse. Que demais, Carol, obrigado de novo, viu? É isso. Brunão, obrigado também pela sua participação aqui. Fazia tempo que você não vinha, né? Horários complicados, né, Brunão? Teve que falar com assessor, acertar com a agência, mandar 50% do cachê antes. Teve todas umas idas e vindas, negociação, né, Brunão? Mas finalmente você pôde estar aqui, então muito obrigado. E também deixa aí meios de contato para quem quiser acompanhar você aí. Obrigado pelo convite, Rafa. Me chama pra falar de filme, é a melhor coisa do mundo. Meu hobby favorito não é o cinema, é falar de filme. É falar de filme, Diego, Carol, foi um prazer. Foi muito bom conhecer vocês aqui conversando um filme tão legal que a gente gostou. Bom, eu tenho Passos Nerds, que em toda rede é Passos Nerds, tá fácil. Inclusive na Blue Sky agora nova, já tô lá. O Passos Nerds tava parado há coisa de um ano, quase um ano. Está voltando agora, coisa desse mês. E eu tenho um podcast também que chama Filme Favorito. O Rafa até já participou, falando de Rei Leão. Lembra, Rafa? Sim, maravilhoso. E é um projeto que ficou parado porque meu computador tá velho e o editor ele não tá aguentando o editor. O editor fica crashando toda hora. Eu tô com o episódio novo há meses tentando editar e o computador não aguenta. Mas eu chego lá. De minuto em minuto, uma hora esse episódio sai. Mas o Passos Nerds está voltando aí e... pra falar mais, continuar falando de filme, que é a melhor coisa do mundo. Boa, sensacional. Mais uma vez, muito obrigado, Brunão. E Diego, muito obrigado também pela sua participação. Já é de casa, já esteve aqui, é a colunista, mas além disso faz um monte de coisa, hein, Diegão? Tem texto seu em tudo que é canto, tem produção de conteúdo. Então diz pra gente também como é que faz pra acompanhar aí seus trabalhos, Diegão. Bem, gente, vocês podem me seguir no Instagram, @DiegoQuara2. Eu tô no Blue Sky agora também. Tô no Threads também, só que eu tô mais no Blue Sky agora, que é Diego Quara. Vocês podem me achar lá também. Eu também tô no Letterboxd, Diego Quara, tudo junto. Eu tenho um podcast que é o Sábado Sem Legenda, que a gente tá sempre postando. Tem a Camila, que já participou daqui também. Eu também tô no Cinemação, com a minha coluna, que eu sempre tô postando textos, críticas, pra vocês lerem. Eu tenho meu canal no YouTube, que é o Oficinema, e tô postando vídeos. Tem um vídeo lá sobre o Beetlejuice, inclusive, a continuação. E, muito obrigado, Rafa, pelo convite, sabe? O quanto adoro participar daqui. Bruno, Carol, maravilhoso conhecer vocês. Foi ótimo participar com vocês. Ótimo programa. Muito obrigado, gente. Valeu, Diegão. Demais ter vocês aqui. E você que tá aí ouvindo a gente, se você gostou desse episódio, você quiser ajudar na discussão, né, mandando sua crítica, análise, pergunta e tudo mais, você pode mandar seus comentários em nossas redes sociais, sempre buscando por @cinemacal, né, ou através do nosso e-mail contato@cinemacal.com. Você manda, vai chegar aqui pra gente, a gente já te responde, enfim, o canal tá sempre aberto. Se você quiser trocar uma ideia comigo também, tô aí nas principais redes sociais, inclusive no Blue Sky, como Rafa Arinelli, me procura lá, a gente se conecta aí, bate um papo, é sempre bom trocar uma ideia com vocês. E além disso, né, lembre-se de seguir no Spotify, na Apple Podcast, curtir na Deezer, se inscrever no Castbox ou na Aurelo, né, para que você possa receber
todos os nossos episódios do podcast assim que eles saírem. Então fica aí o convite para você. E fica também outro convite que é para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho, você já ajuda demais a gente e leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano. E ainda faz parte de um grupo exclusivo que tá no WhatsApp. Só quem contribuidor ali, né? Só quem apoia o Cinemação que pode participar desse grupo, e lá a gente vai poder trocar uma ideia mais próximo. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. E é isso. O podcast Cinemação 570 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.